Meu povinho, bom dia pra vocês. Quem disse que porque é férias não tem café? Não tem mesmo não, né? Tem nada. Não tem café, não tem nada aqui, mas já teve. Então tô fazendo um café com Beckler pós-café, mas espero que vocês estejam tomando o cafezinho de vocês aí. E eu vou falar sobre um jogo que eu não vi. E só. Vou falar de Brasil e México 3-2. Eu realmente não assisti o jogo, estava muito ocupado me divertindo e jantando com a minha família, mas assisti um compacto bastante grande para falar alguma coisa desse jogo, mas principalmente de sensações, porque o Brasil jogou com o time reserva, faltando uma semana ainda para começar a Copa América, ainda tem um jogo contra os Estados Unidos, mas tem algumas pequenas conclusões, ou pelo menos sensações que eu tiro desse jogo, e eu vou compartilhar com vocês. Eu vou começar com isso, no final eu vou contar uma história, porque eu postei um story do meu avô me assistindo no YouTube, e uma porrada, mas assim, uma porrada de gente mesmo, tá? Talvez, certamente dezenas e talvez centenas de pessoas mandaram mensagem porque viram esse story, então eu vou contar um pequeno fun fact sobre o meu avô e a história dele e minha com o futebol. Mas eu vou deixar isso pro final porque eu sei que tem gente que quer só futebol, que não quer ver historinha e tal. Então, depois eu conto sobre isso. Sobre Brasil e México, o que talvez mais tenha me chamado a atenção é a capacidade do Ian Couto de gerar jogo por dentro e por fora pela direita. Ian Couto é um lateral desses que a gente já tem falta hoje no mercado, que são laterais ofensivos, jogadores que vão muito para frente, que têm capacidade de tanto de combinar, de gerar jogo via passe, né, de gerar jogada, de gerar espaço, de sair de situações difíceis, como também lá na frente de resolver com drible, com passe, com chegada até os últimos metros mesmo do campo, né? Não só a linha de fundo, mas, por exemplo, a assistência dele é uma assistência de dentro da área, de uma entrada dele em diagonal, que ele estava por dentro da jogada e que ele faz a ultrapassagem para depois funcionar como um ponta. Vai bem num contra um para fazer a jogada do segundo gol do Brasil. É um jogador diferente. Eu acho que, por exemplo, no gol do México, que é o gol do Quiñones e que tem lugar que dá gol contra para o Ian Couto, que ele falha, é uma bola que não pode cruzar a área como cruzou, embora seja uma jogada muito rápida, mas eu acho que ali tem que estar melhor protegido. E que na minha opinião, a sensação que eu tenho é claramente, se o Brasil quiser um lateral mais defensivo, que vai compor melhor, um lateral mais físico até para defender, jogada alta, o Danilo ainda está aí para isso, né? Danilo fez uma temporada quase toda na Juventus de zagueiro, até de zagueiro pelo lado esquerdo. É um jogador extremamente confiável, capitão da seleção brasileira. E acho que está mais pronto do que o Ian para fazer uma função mais sóbria, por assim dizer, né? Mais regular, porque o Ian Couto acho que vai muito bem no ataque, mas ele me parece muito mais um ala e quase um ponta do que um lateral. Tem um jogo do Santiago Bernabéu, né, do Real Madrid Girona, que defensivamente ele é muito facilmente vencido pelos jogadores do Real Madrid, jogando como lateral, porque acho que ele vai muito melhor no ataque do que na defesa. Então é um ponto que o Ian tem que melhorar, que para um lateral é muito importante a fase defensiva, mas o que ele oferece no ataque é muito diferente dos laterais, não só da seleção brasileira, dos que poderiam ser convocados pelo Dorival, mas no geral os laterais hoje não tendem a oferecer o que o Ian Couto oferece, essa capacidade de chegar à frente tanto por dentro como por fora, e acho que além de tudo combina muito bem com o Savinho, né, que começou jogando por ali esse jogo. É bastante normal que o Savinho não seja o titular da ponta direita do Brasil, mas oferece coisas interessantes porque ele é um canhoto com drible. O Rafinha, por exemplo, é um canhoto com muito mais progressão, trabalho defensivo, com receber a bola na frente, não receber a bola no pé para resolver as jogadas. E o Savinho, pelo entrosamento com o Ian Couto, essa alternância de quem é que joga por dentro, quem é que joga por fora, é também uma opção muito interessante. O time reserva do Brasil é um time muito bom, tá? Eu sei que talvez a gente não tenha mais, eu tô a ponto de espirrar, tô segurando aqui, então talvez eu espirre. Já podem comentar aí, saúde! Acho que agora passou. O time reserva do Brasil é muito bom. Talvez o Brasil não tenha mais Ronaldinhos gaúchos, Ronaldos, Rivaldos, mas, cara, tem o Vini, né? Que tá chegando aí, que eu acho que ainda precisa mais na seleção, e ele próprio admite isso, do que ele já mostrou. Então talvez a gente não tenha mais os melhores do mundo, esses jogadores tão especiais como a gente teve por muito tempo na seleção brasileira, mas o reserva e o titular do Brasil tem muitos bons jogadores. Por exemplo, jogou o Militão e o Bremer como defesa reserva do Brasil, e são dois dos melhores zagueiros do futebol europeu. E ainda tinha Marquinhos, Gabriel Magalhães, e ainda tem Beraldo, assim, tem muitos bons zagueiros. Ian Couto como lateral direito, eu tô falando isso, que é um lateral diferente. O meio-campo com Douglas Luiz e Ederson tem muito boa marcação, tem boa chegada à frente. E aqui eu abro um novo capítulo nesse programa, que é o Andreas Pereira,
que eu sei que ficou marcado no Brasil, a final da Libertadores e tal, eu sei que ainda vai ter esse rótulo no Andreas Pereira por algum tempo, mas as 2 temporadas dele no Fulham, que é um time médio, foram muito boas para um jogador do Fulham, né, para o que o Fulham pode oferecer e ajudar o Andreas Pereira, eu acho que ele ajudou muito mais. E na seleção brasileira, nesses 3 jogos com o Dorival, quando ele jogou, ele foi muito bem, porque ajuda defensivamente, tem boa chegada à frente, ainda foi premiado com o belo gol que fez contra o México, uma jogada de progressão de dentro de área, mas também com o último passe, o jogo contra a Inglaterra, o gol do Endrick, é uma jogada do Andreas Pereira, né, de chegada à frente, de dar o passe, que depois do Vini Júnior rematar, o Endrick faz o gol. Então, acredito que assim, se vai jogar com um 4-3-3, que é muito normal e acho que justo que jogue o Paquetá e não o Andreas, mas um 4-4-2 com o Paquetá e com o Andreas Pereira, esse time também pode crescer. E eu acho que é um bom jogador, até para daqui a pouco sair do Fulham para um clube maior na Europa e para a gente ficar de olho. Para tirar o rótulo dele da final da Libertadores, que eu sei que é o que muita gente vai lembrar quando fala em Andreas Pereira, a primeira coisa, mas é um jogador que nas 2 últimas temporadas eu acho que deu passos à frente e na seleção também, desde que o Dorival convocou e colocou ele para jogar, ele foi bem. E acho que de novo foi bem nesse jogo contra o México. Dos atacantes, o Martinelli faz o gol entrando como jogador de segunda linha, né, um ponta esquerda, mas que entra para finalizar como centroavante na jogada do Ian Couto. Me chamou a atenção o Savinho, essa capacidade dele de jogar por dentro e por fora, mas é claro que, para falar de ataque da seleção, o Endrick. Cara, o Endrick já tem 3 gols pela seleção principal. Ele já empatou com o Vinícius Júnior em gols pela seleção principal, o que diz muito sobre o Endrick e sobre o Vini. O Vini já tem 29 jogos pela seleção, 3 gols. É pouco. Nem estou falando desse jogo agora contra o México, porque ele deu assistência, ele entrou no segundo tempo de um amistoso. Tudo bem, assim, estou excluindo esse jogo para fazer uma avaliação do Vinícius na seleção. O próprio Vinícius, eu já falei aqui em outros vídeos, né, admite que ele precisa na seleção ainda encontrar o jogo que ele tem no Real Madrid. Acho que não só os números, porque os números também são muito importantes. No final das contas, é um esporte de contar gols, né, e não de contar sensações e tal. Então ele também precisa encontrar os números. Mas primeiro ele tem que encontrar sensações. Assim, ele tem que conseguir jogar e desempenhar parecido com o que ele joga no Real Madrid e depois os números. Ou o contrário, né? Que comece a sair gol mesmo sem ele jogar tão bem, que comece a dar assistência mesmo sem jogar tão bem, para se sentir mais à vontade e a partir daí desempenhar o jogo dele normalmente. É claramente um Vinícius muito diferente da seleção e do clube e que eu acho que ele ainda está travado. Ele precisa se liberar, precisa jogar um pouco menos ansioso, com a mochila já um pouco mais leve, para desempenhar a mesma coisa. Tem 3 gols, o Vini pela seleção brasileira, se eu não me engano são 29 jogos. O Endrick tem 3 gols em 5 jogos. E 5 jogos incompletos. O Endrick tem 118 minutos com a seleção brasileira e 3 gols marcados. Ele tem menos do que um jogo e um tempo, né? Menos do que um jogo e meio e já fez 3 gols pela seleção. Fora a estrela, né? De entrar em contra a Espanha praticamente no primeiro toque fazer um gol, de contra a Inglaterra praticamente no primeiro toque fazer um gol e agora de fazer um gol aos 51 minutos do segundo tempo, aparecendo muito bem na área para dar casquinha no cruzamento do Vinícius Júnior. Ter estrela eu acho que é um bom cartão de visita, a primeira coisa, a primeira grande coisa. Porque realmente um cara que faz gols com muito pouco, que faz gols decisivos, que faz tantos gols em pouco tempo, está começando muito bem. É claro que ele não vai fazer, tem aí 120 minutos e 3 gols. Claro que a média dele na seleção, no geral, em 10 anos de seleção, não vai ser de um gol a cada 40 minutos. Mas começar assim, para se sentir confiante, para a gente sentir que quando o Endrick entrar alguma coisa vai acontecer, já é algo muito, muito positivo. Então, o início dele eu acho que é muito bom mesmo pelos números, pelas sensações e pelo que ele demonstra. Demonstra que quando o Endrick estiver em campo, algo de bom vai acontecer. Então, eu acho isso extremamente positivo, e também de personalidade, né? O Endrick vai fazer 18 anos agora, já tem esses números e já tem essa personalidade de entrar e de fazer tanta coisa com a seleção brasileira. Depois do jogo na zona mista, ele deu uma entrevista que eu acho que eu entendo para onde ele quis ir, mas eu acho que não foi um bom caminho que ele tomou, o que é normal também, né, da profissão e da idade dele de 17, 18 anos, de vez em quando querer se expressar e talvez não sair como espera ou como deveria ter saído, que ele fala sobre as comparações, né, que ele não gosta das comparações, que acha que as pessoas não devem comparar e tal. Eu não sou do tipo de jornalista que fica chateadinho quando um jogador fala que a gente não deve fazer tal coisa, que a gente não deve ir por tal caminho, porque é exatamente isso que a gente faz com os jogadores, né? Então, se a gente toma a liberdade de falar como um jogador deve jogar, como um jogador deve se posicionar e tal, também acho que o jogador tem total direito
de interferir no nosso trabalho e falar coisa que a gente deve dizer e coisa que a gente não deve dizer. Assim como a gente não entende muitas vezes a parte deles, eles também não entendem a nossa parte 100% e é normal que tenha uma troca aí e que essa troca tem que ser justa e não os jornalistas ficarem ofendidos porque um jogador disse tal coisa ou não. O que eu só não acho que tenha sido bem exposto pelo Endrick, eu não sei se é de fato a opinião dele ou não, é isso de evitar as comparações. Cara, o Endrick vai ser comparado com todo mundo a vida inteira. Que a gente compare os números dele de início de seleção com o Pelé e tal, é claro que é muito ruim para ele, né? Ele mesmo sabe, e ele mesmo disse, porque o Pelé é o Pelé. Então todo mundo que for comparado com o Pelé tende a sair perdendo. Agora, que o Endrick vai ser comparado com o Vitor Roque? Vai. São dois jogadores de uma faixa etária muito parecidas, dois fenômenos jogadores que aparecem jovens, muito promissores e tal. Então, e agora ainda foram um para o Barcelona, um para o Real Madrid. Então é normal que tenham essas comparações. É normal que tenha, a partir do momento que ele joga mais no Real Madrid, a comparação do Real Madrid com o Endrick, sem o Endrick, os primeiros meses ou os anos do Raul Gonçalves, do Cristiano Ronaldo. Primeiro porque é curioso, e segundo porque na hora de avaliar jogadores, na hora de escolher quem vai ser convocado, se vai ser o Endrick ou o Vitor Roque, eles vão ter que ser comparados. Ele falou lá do Vini e do Rodrigo. Eu sei que os dois têm características diferentes, histórias de vidas diferentes, mas na hora de escolher quem é que vai ser o ponta esquerda do Real Madrid ou da seleção, você vai comparar Vini e o Rodrigo. Forma de jogar, desempenho, números, você vai comparar muitas coisas. Então, como só podem jogar 11 em um time de futebol, os jogadores são comparados a vida inteira. E o Endrick a vida inteira vai ter que conviver com comparações, que às vezes vão ser mais justas, às vezes vão ser melhor para eles, e às vezes vão ser comparações ou dentro do clube, ou pela torcida, ou pela imprensa, mais injustas e menos favoráveis a ele. Mas é impossível que um jogador de futebol não seja comparado a outro. Messi e Cristiano Ronaldo foram comparados a vida inteira. 20 anos dos dois, um sendo comparado com o outro, sendo jogadores completamente antagônicos, né? Em personalidade, forma de jogar, tamanho, corpo, enfim, em praticamente tudo. Messi e Cristiano são muito diferentes. A semelhança são dois jogadores muito decisivos durante quase 2 décadas do futebol e jogando pelos grandes rivais, como eles compartilharam durante um período da carreira, Barcelona e Real Madrid. Então os jogadores são comparados. Eu acho que por uma graça de que isso aqui é um entretenimento e tem a graça de comparar e tal, e pela objetividade de que um vai ter que ser convocado e o outro não, um vai ter que jogar e o outro não, então Endrick e todos os outros jogadores do mundo mundial serão comparados durante as suas carreiras. Então, eu entendo que ele queira dizer que as comparações não tendem a beneficiar os jogadores. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, tá? Também não sei se foi. Que não tendem a beneficiar, que a gente não tem que ficar comparando para dizer que um é melhor que o outro é pior, que a gente tem que simplesmente torcer pela seleção e querer que os jogadores vão bem. Ok, se ele quis dizer isso, eu acho que eu por exemplo, consigo entender. Mas se o Endrick está chateado que os jogadores não podem ser comparados e tal, aí eu acho que ele vai talvez sofrer muito durante a carreira dele, porque ele vai ser muito comparado durante toda a carreira com todo tipo de jogador que aparecer pela frente. Mas repito, não me sinto... Primeiro que eu nem estava na entrevista. E segundo que eu acho que os jogadores têm total direito de dizer o que eles acham sobre as comparações, sobre o que eles veem na imprensa, sobre o que eles veem nas redes sociais, porque é assim. Mas o mais importante do Endrick não é a entrevista, é o conteúdo, e o conteúdo dele futebolístico é um absurdo como ele já consegue mostrar tanta estrela com tão pouco tempo de seleção brasileira. E eu estou curioso para ver agora no primeiro torneio competitivo dele, né? Porque ele fez alguns jogos de eliminatórias, fez duas pequenas participações, e agora nesses 3 amistosos com o Dorival, e a participação dele é brilhante. Eu estou muito curioso mesmo para ver tanto o possível ataque do Real Madrid em alguns jogos com Endrick, Vinícius e Rodrigo, como também ele jogando com outras formações e em outros momentos, em momentos mais decisivos. Estou curioso para ver o Endrick num contexto de seleção, num campeonato como a gente vai ter agora na Copa América. É isso, meu povo, de Brasil e México. Vamos ver o Brasil e Estados Unidos, se vai ter mais cara de time titular e tal, mas eu acho que assim, dá pra... Eu consigo tirar algumas coisas de Ian Couto, de Andreas Pereira e principalmente de Endrick, desse amistoso, que eu gostei do que eu vi. E claro que além de ver o compacto, porque eu repito que eu não vi o jogo, de ver também os números, as estatísticas e tal, e eu destaco esses 3. Cafezinho sem café. Simplesmente para virar a página, eu vou contar a história do meu avô, porque é o seguinte, eu postei uma foto no Stories do Instagram, então nesse momento a foto já deve ter sumido, mas deve ter sido o meu story mais assistido de todos. Teve tipo 110 mil visualizações, é muito, é bastante para o número de seguidores que eu tenho, do que normalmente é. Ganhou das fotos de pé, porque quando eu posto pé tem uma galera que, sei lá, porque gosta muito de pé e fica mandando foguinho e fica mandando foto que depois some, uma coisa meio
perturbadora. Mas enfim, foto de pé faz muito sucesso. E também a foto do meu avô, porque o meu avô aprendeu a me achar no YouTube e assistir os vídeos. E meu avô assiste todos os vídeos e tal, lá no sítio onde ele mora em Brumadinho. Então, vô, se você estiver assistindo isso, um beijo, foi ótimo o final de semana aí com você, com a vovó e com todo mundo. Mas eu vou contar pra vocês uma história que é mais interessante do que simplesmente a coisa emocional minha e do meu avô. Desde que eu nasci em 86, então desde que eu me entendo por gente, o que não é desde 86, né? Porque a gente começa a se entender por gente quando a gente é adolescente, antes disso a gente é uma criança que não se entende por nada. O meu avô é marceneiro, para vocês saberem. Meu avô é marceneiro, sempre trabalhou em oficina, com madeira e tal, construindo coisas. E ele gosta muito de futebol, minha família toda é muito futeboleira, e ele tem um método de futebol total, inspirado pelo que ele viu de futebol brasileiro, um pouco de Cruyff e tal, não sei o quê, com método de treinamento e de jogo. Cara, isso assim, eu tô falando dos anos 90, tá? E que o método de... E assim, a gente ia jogar futebol no sítio entre os primos e ele falava que queria treinar o time e falava... A queda era de 10. Era 2 times, quem fizesse 10 gols primeiro ganhava. Ele falava, vocês vão perder de 10-0 porque vocês não podem fazer gol. Mas vocês vão tocar a bola sem parar, sem parar, sem parar, até que vocês, um momento, vão perder a bola e o outro time vai marcar. E a ideia do meu avô sempre foi... Porque assim, ele escreveu, o meu avô escreveu livros em cadernos sobre o método e o porquê do método e como que isso ia funcionar. Basicamente, nos anos 90, o meu avô já falava do conceito de construir superioridade e de tocar a bola sem parar e de que a partir disso você sempre ia gerar situações de gols e que seu adversário não ia gerar porque você tinha a bola, e de uma forma completamente autodidata e intuitiva, porque não tinha internet para saber que o Cruyff fazia e que o DNA barcelonista e tal. Então, cara, meu avô sempre falava, são 10 jogadores de linha para cada lado. Quando a bola chegar até um determinado local, se você tiver mais jogadores ali, se todos souberem tocar a bola, você vai construir 3 contra 2, 4 contra 3, você tem que ter vantagem porque você tem um jogador a mais, vai ter que ter um jogador livre para avançar mais e tal. Então, na ideia do meu avô, no futebol iam sair 20, 30, 40 gols por jogo, porque ia ser meio que como basquete, você sempre ia conseguir construir superioridade e sempre ia terminar bem a jogada. Claro que eu acho que aí ele exagerou, porque é impossível ser essa quantidade de gols, mas o conceito de tocar a bola sem parar, de construir superioridades, de saber que se está todo mundo aqui nessa faixa do campo aqui não tem ninguém, então aqui está o espaço e é para cá que a bola tem que ir. São todas essas coisas que eu falo com vocês aqui hoje, que eu explico e que a gente vê nos times do Guardiola, e que o ataque é posicional, e que o outro ataque é funcional, e que o Fernando Diniz... Tudo isso que a gente vê hoje, o meu avô fala disso, cara, há 30 anos. Há 30 anos. Escreveu, tá escrito lá, e tá escrito da forma de uma pessoa, que meu avô acho que tem 4ª série, alguma coisa assim, e que era um marceneiro. Então ele escrevia e aí tinha umas coisas curiosas, que assim, o que estava escrito em vermelho era método de treino, o que estava escrito em azul era método de jogo. E aí tem umas passagens curiosíssimas, que ele escreve o que ele acha, aí ele coloca, ou seja, explica de novo, se você não entendeu, e depois ele termina e fala, ou seja, ainda, e explica mais uma vez. Enfim, um gênio, meu avô é um gênio mesmo, não tenho, e olha que eu não uso essa palavra para qualquer um, mas um gênio futebolístico, com a capacidade que ele teve de absorver, simplesmente vendo futebol e tomando as conclusões dele, e desenvolveu um método de treino, de jogo, e depois uma filosofia de jogo, que é claro que ele nunca colocou em prática, porque ele estava ocupado demais criando 7 filhos e tocando uma família e gerando uma família da melhor forma com que ele pôde, mas que hoje é os conceitos que a gente vê no futebol moderno de hoje. Nem falo do futebol dos anos 90, dos anos 80, no futebol moderno de hoje, os conceitos que a gente vê. O meu avô pensou nisso há muitos e muitos anos, há décadas antes disso ser colocado em prática, meu avô já falava. Então, assim, simplesmente para finalizar, para contar a história que meu avô me assiste e tal, não sei o quê, para contar essa história dele, e de como o meu avô é um visionário do futebol e que não teve oportunidade, porque a vida tem dessas coisas, de colocar em prática, de levar para frente, e sabe-se lá se teria dado muito certo, menos certo ou completamente errado, e ele era simplesmente um doido sonhador, mas que era muito à frente do seu tempo, era. É isso, meu povo. Cafezinho com vocês de hoje, contando histórias pessoais e também essa da seleção brasileira. Vamos ver se durante a semana acontece alguma coisa para fazer mais vídeo aqui, ou se vai ser simplesmente o Beckler Responde de sexta. Mas eu ainda estou com a ideia de pegar aqui o tablet e fazer alguma coisa tática para mostrar para vocês algumas coisas que eu falo aqui durante toda a temporada, né? Isso de conceitos e tal, de como é que funciona, e ser um vídeo mais atemporal para
para servir mais ou menos, porque eu tenho muito medo de cair no tatiquês, em coisa que vocês não vão entender, ou então que vai ficar chato, então talvez se explicar mostrando fique mais fácil do que essas demonstrações que eu faço colocando mão para cá e para lá. Talvez eu faça isso essa semana. Vou assistir o Cruzeiro e Cuiabá na quinta-feira, então talvez possa ter um vídeo pós-jogo de Cruzeiro e Cuiabá também. E na segunda que vem vou assistir Galo e Palmeiras, então talvez tenha um vídeo também de Galo e Palmeiras, que eu posso fazer assim como eu faço os do Barcelona e de Liga dos Campeões, fazer no estádio, alguma coisa dessas que eu assisti. É isso, gente. Boa semana para vocês, com muito juizinho, com café também. E se você chegou até aqui, 20 minutos de vídeo, faz favor de curtir para ajudar e de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um beijo para vocês. Se você estiver assistindo isso, leva a minha avó a sério, porque ela tem muito mais sabedoria que a gente.